Um novo condomínio fechado está nascendo na Avenida Manuel Rusperes, em Indaiatuba. É o Terras de San Marino. Com terrenos a partir de 150 metros quadrados, esse empreendimento promete ter o melhor custo-benefício da cidade. Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar tudo em detalhes. Terras de San Marino é um loteamento fechado com 546 lotes, sendo 527 residenciais na parte interna do empreendimento, dentro do condomínio, e 19 lotes na parte de fora, esses lotes de uso misto, bem de frente aqui à Avenida Manuel Rusperes. As obras estão bem no início aqui no Terras de San Marino, mas onde a máquina está trabalhando aqui atrás de mim é onde ficará localizado a portaria, bem de frente para a Avenida Manuel Rusperes. Ela vai estar um pouco recuada para dentro do terreno, né, para facilitar a entrada e a saída dos veículos. É uma portaria com uma fachada moderna, uma arquitetura mais limpa, né, mas de muito bom gosto, muito bonita. As obras estão bem no começo aqui no Terra de San Marino. A loteadora já deu início aos trabalhos, né? Então a gente consegue ver aqui já o estaqueamento marcando a delimitação das ruas. As máquinas depois entram fazendo a abertura das ruas, né? Um acerto do terreno, um acerto inicial do terreno. Logo na sequência vem a parte de tubulação de água e esgoto. Essa é uma etapa até que costuma demorar mais, né, no empreendimento, essa primeira fase, né? Uma vez concluído essas obras, né, da parte hidráulica aí de água e esgoto, entra com o asfalto, né, colocação das guias e o asfalto. E por último é feito a parte de rede elétrica, colocação dos postes, depois a fiação, né? Por ser um condomínio fechado, a loteadora já vai entregar com a parte da estrutura do condomínio também pronta. Então toda a parte de muro de fechamento, né, aqui do empreendimento, além da portaria e da área de lazer. Mais para frente até a gente vai estar detalhando aí essa parte da área de lazer. A topografia da área aqui do empreendimento, ela começa numa parte mais alta, onde a gente está aqui, que é a entrada, né, do empreendimento, de frente à Avenida Manuel Rusperes, e ela vai tendo uma leve caída em relação lá ao fundo do empreendimento, né, como a gente pode ver aqui nas imagens. São 13 quadras, então essas quadras aqui da parte de cima, né, elas vão ter uma topografia num lugar um pouco mais alto. As quadras lá de baixo, elas já vão estar numa topografia mais baixa, mas a caída não é muito acentuada, né? Claro que tudo tem as suas vantagens, né? Quem adquirir aqui nesse começo do empreendimento fica na parte mais alta, mais próximo da portaria. Quem adquirir mais lá na parte de baixo já vai estar num lugar um pouco mais tranquilo, né? E também mais próximo da área de preservação, da área de mata que a gente tem lá nos fundos do empreendimento. Essa área de mata, inclusive, são cerca de 22 mil metros quadrados. A gente consegue ver um pouco dela aqui, né? Da onde a gente está, consegue avistar. Então é uma área de preservação permanente. Nunca vai ser construído nada, edificado nada nessa área. Ela não vai estar dentro das limitações do muro do condomínio, tá? Porque na parte de baixo vai passar uma avenida que interliga com a avenida aqui do Jardim de Itália, né? Então ela vai estar passando lá na parte de baixo do condomínio, rente ao muro do condomínio. Então na parte de fora, do outro lado dessa avenida, é que a gente tem essa área de mata de preservação. Os terrenos aqui no Terras de San Marino, eles têm a medida padrão de 150 metros quadrados, 7,5 de frente por 20. Essa é a medida aí de 90% dos terrenos, né? É a medida padrão. A gente vai ter lotes maiores nas esquinas, e aí tem de 160, 170 metros quadrados, medidas aproximadas, né? E final de quadra, a gente tem lotes maiores, lotes de 200 metros quadrados. Eu estava dando uma olhada aqui no mapa, tem um lote, um único lote, né? De 400 metros quadrados, que é um lote de final de quadra. Ficou bem diferente aí dos demais, mas é uma única opção. Essa medida de 150 metros quadrados, que é o padrão aqui do empreendimento, ela comporta, né, uma casa térrea
de 3 dormitórios com suíte, com uma área construída aí em torno de 90 metros quadrados, mais a garagem, né? Esse é o padrão, inclusive, que se costuma fazer nos outros condomínios que a gente tem aqui na cidade, com um terreno na mesma medida. Caso do Parque Real, dos Jardins do Império, né? A maioria das casas térreas, elas têm a configuração de 3 dormitórios com uma suíte e uma área construída em torno de 90 metros quadrados, mais 15 metros quadrados de cobertura da área da garagem. Quem opta por fazer um sobrado consegue ter uma área construída maior, então na média aí, em torno de 160, 170 metros quadrados. Geralmente o pessoal coloca na parte de baixo, né, do sobrado a área social com sala de TV, sala de jantar, um lavabo, né, eventualmente um escritório integrado com a área gourmet, e na parte de cima coloca a parte íntima, né, que são os dormitórios. Sobrado, geralmente as pessoas fazem 3 suítes, tá? Ali no Parque Real conheço até uma casa que tem 4 suítes, conseguiu encaixar, né, 4 suítes na parte de cima de um sobrado num terreno de 150 metros quadrados. Então vai muito da necessidade de cada um, mas é uma medida de terreno que ela permite uma casa bem confortável para os padrões de hoje, né? Já foi-se o tempo daquelas casas com terreno muito grande, hoje é tudo muito caro, tanto o terreno, a construção e a manutenção principalmente, né? Então todo mundo aí quer algo mais compacto que dê menos custo, menos trabalho para manter. E aqui no Terras de San Marino o terreno tem a medida ideal para isso. Um detalhe, né, que muitos clientes nos perguntam: qual é a área mínima exigida pelo condomínio? Então, no empreendimento aqui Terras de San Marino, a área mínima a ser construída ela é de 80 metros quadrados, tá? Então já está no regulamento, né, da associação, do condomínio, 80 metros quadrados de área construída. Quem quer algo menor, né, do que a medida aí que a gente citou, né, consegue fazer uma planta de 2 dormitórios, por exemplo, com uma suíte com 60 e tantos, 70 metros quadrados, e a diferença é garagem coberta, eventualmente uma areazinha de lazer, alguma coisa assim, uma edícula, né, no fundo, já atende o critério do condomínio nessa questão de área mínima. Uma outra dúvida bem comum dos clientes que estão adquirindo um terreno em condomínio pela primeira vez é em relação à construção, né? Tem gente que acha que tem um padrão construtivo. E isso não acontece, pelo menos não é a realidade aqui em Indaiatuba. Quem compra um terreno em condomínio para construir tem a liberdade de construir do jeito que desejar, né? Em relação a padrão arquitetônico, tá? Questão de fachada, não tem necessidade de seguir um padrão. É o caso aqui também do Terras de San Marino. Então hoje as regras que precisam ser obedecidas são as regras basicamente da prefeitura e as regras que estão no regulamento do condomínio em si, que espelham, na verdade, né, as regras da prefeitura. Então, em relação a recuos, né, de corredor, recuo lateral, né, questão de tamanho mínimo dos cômodos, então tem um regramento para isso, né, não dá para fazer um cômodo que não atinge essa área mínima, mas são as regras normais, básicas aí do mercado, né. Eventualmente, pessoas que queiram utilizar outros métodos construtivos que não o tradicional, né. Hoje tem essas casas de steel frame, madeira e outros métodos que estão surgindo aí, o pré-moldado, né? Então não tem limitação em relação a isso. É possível a pessoa, né, quem adquire o lote, tem a liberdade de fazer da maneira que julgar melhor, que achar melhor, obedecendo só essas regras mesmo da prefeitura e as regrinhas do condomínio, mas que são bem básicas. E o Terras de San Marino, ele atende tanto o público investidor, né, a pessoa que compra um terreno para futuramente construir uma casa para revender essa casa pronta. Agora na fase do pré-lançamento, né, a gente vendeu vários lotes, principalmente para esse perfil, até porque veio, né, no pré-lançamento com um preço bem agressivo, né? Um preço bem abaixo do preço dos concorrentes, né? Da mesma categoria, e para pagamento à vista ou em poucas vezes, né? Que é literalmente o perfil aí do investidor mesmo. Mas ele atende também muito bem a pessoa que está comprando para construir a casa, né?
Então a gente tem aqui uma opção interessante, a loteadora ela está parcelando, né, em até 120 vezes. A gente não fala valores e condições mais detalhados no vídeo porque isso vai mudando ao longo do tempo, mas a gente procura deixar na descrição do vídeo as condições mais atualizadas, né? Mas ele atende esse público também que deseja comprar para moradia. Muitos dos casos, a primeira moradia da pessoa, a primeira casa dentro de um condomínio, né? A gente tem percebido bastante cliente aí com esse perfil que já tem uma casa, já tem um apartamento fora de condomínio e está enxergando aqui no Terras de San Marino a oportunidade de vir para a segurança, para desfrutar da área de lazer de um condomínio fechado. E quem adquire o terreno vai poder, obviamente, né, construir por conta própria ou também se valer do financiamento de terreno e construção. Então, no momento que liberar o empreendimento para construir, a pessoa, né, pode optar por fazer um financiamento de terreno e construção junto à Caixa Econômica Federal e aí vai juntar o saldo que falta pagar do terreno mais o valor da construção num financiamento único com a Caixa Econômica. Nós da Gaza Imóveis somos especialistas nessa modalidade, inclusive, e certamente aí quando liberar para construir a gente vai estar atendendo clientes que compraram terreno e vão poder fazer esse financiamento junto à Caixa. E um detalhe importante, todo o valor que é pago para a loteadora, a entrada e o valor das parcelas que são pagos para a loteadora até a finalização aqui do empreendimento, né, ela vai ser abatido do valor de entrada que vai ser pedido pela Caixa no momento do financiamento do terreno e construção. Então, basicamente, a pessoa troca a parcela do terreno pela prestação do financiamento de terreno e construção. Na maioria dos casos, o que ela já pagou do terreno vai ser suficiente para quitar, né, o valor de entrada que vai ser pedido pela Caixa. Uma das vantagens, né, de adquirir um terreno e morar num condomínio fechado, além da questão da segurança, né, é a área de lazer, poder usufruir da área de lazer. E o residencial Terras de San Marino, ele oferece uma área de lazer bem completa. Ele conta com piscina, e aí a gente vai vendo as imagens aí, uma piscina grande, num formato diferente até, né, um formato que lembra aqui uma cruz, né, com espaço, né, para os adultos e para poder nadar com um bom tamanho, né, para poder praticar aí a natação, mas também com espaço para as crianças pequenas, né, que às vezes não sabem nadar, então ficar tranquila num espaço mais raso aí dentro da piscina. Então, é uma piscina que atende a todas as idades, a todos os públicos. Chama atenção também para essa área em volta da piscina, uma área bem grande, inclusive, que permite, né, colocar guarda-sol, aquelas cadeiras, né, para passar aí bons momentos em família, desfrutando da piscina e relaxando aí, olhando as crianças nadar, por exemplo, né, para quem tem filhos. Conta também com o salão de festas, né, o espaço preparado aí para receber uma grande quantidade de convidados, né? Então, para um aniversário, para uma festa aí de data comemorativa, né? Onde a gente quer reunir mais amigos, familiares, para quem tem uma família maior, conta, né? Tem esse espaço já preparado, equipado, né? Para poder fazer o evento, fazer a festa, como em todo condomínio, claro que vai ter, né, a taxa para pagar, mas é uma taxa básica, realmente, geralmente para as despesas ali de manutenção, de limpeza mesmo desse local, né? E o legal de fazer a festa no salão de festas é que não tem que se preocupar depois com a bagunça, né, que fica depois da festa. É só recolher as coisas ali e ir para sua casa tranquilo, sem ter todo o trabalho depois da limpeza e tudo mais, né? E sem falar que já é um espaço preparado para isso, né? Os convidados aí ficam bem mais confortáveis. Para um evento menor, ele conta também com a parte das churrasqueiras, né? Que é basicamente quiosque, né? Espaço churrasqueira. Então, para fazer um churrasquinho aí com poucos convidados, esse espaço da churrasqueira, ele é o ideal. E o Terras de San Marino, ele tem um diferencial que começou a aparecer agora nos empreendimentos mais novos, que é a casa de campo em condomínio, né? Esse acho que é um dos primeiros aqui da cidade que está oferecendo isso em condomínio assim de terrenos, né? Nos apartamentos a gente já tem visto com mais frequência. Mas o que é essa casa de campo?
ela é um espaço na área de lazer, né? É como se fosse um mini salão de festa com churrasqueira, e ele conta com uma piscina privativa para poder ser utilizada com os seus convidados. Então, no terreno de 150 metros quadrados, uma casa térrea, geralmente não sobra espaço para fazer uma piscina, né? Mas vai ter essa casa de campo. Então, o dia que for fazer uma festa, você reserva esse espaço e faz a festa ali nessa casa de campo, que é um mini salão de festas, e ainda ter a piscina privativa para ser usada com os seus convidados, uma vez que na maioria dos condomínios, né, a piscina mesmo do condomínio ela é restrita ao uso dos moradores, não pode ter convidados. E não poderia deixar de ter as quadras para a prática esportiva, né? Então vai contar com campo gramado para a prática aí do futebol, né? Quadra de areia para o futevôlei, que está bem em alta aí atualmente, né? Um esporte que está sendo bastante praticado. Quadra de tênis, que também está na moda, né? Então é um empreendimento, um condomínio com uma área de lazer bem preparada mesmo, né, com todos os itens, para agradar a todas as pessoas, né, cada um com as suas preferências, mas o que você, né, o morador quiser, a família quiser, o condomínio, a área de lazer do condomínio, ela oferece estrutura para poder atender aí todas as idades, todos os gostos para a prática esportiva. Falando um pouco agora da questão da segurança, né? Esse é um dos principais motivos que faz uma pessoa querer morar num condomínio, né? Indaiatuba é uma cidade super segura, reconhecida nacionalmente como uma das cidades mais seguras do Brasil, mas nada melhor do que a tranquilidade, o conforto, né? De ter a sua família morando dentro de um condomínio. Para quem tem filhos pequenos, poder deixar os filhos brincar na rua, sabendo que está seguro, né? Que é um ambiente monitorado. Para quem vai viajar, poder ir viajar tranquilo, sabendo que ao voltar a sua casa vai estar ali do jeito que você deixou, né? Não vai ter nenhum tipo de surpresa. E aqui no Terras de San Marino, a portaria, né, vai funcionar 24 horas, dando toda a segurança aí para os moradores. O muro de fechamento do condomínio, né, também dando toda a segurança. E depois, né, quando entregar o empreendimento, aí já é um assunto de assembleia de condomínio, né, aí faz a instalação de câmeras, a instalação da cerca elétrica. Hoje a gente já tem alguns condomínios aí começando a adotar o monitoramento através de drones, né? É até interessante que é uma opção mais barata do que ter a ronda em moto ou em carro, ter um drone que faz esse monitoramento, essa ronda dentro do condomínio, mas aí são assuntos para os moradores, quando for entregue o empreendimento, decidir o melhor caminho, né, a seguir. E nesse assunto também, muitos clientes têm dúvida da questão da taxa de condomínio, né? Tem muita gente que acha que o valor, o custo dessa taxa de condomínio é muito pesado, muito alto. Tem gente que fala até, eu compro um terreno, uma casa, ou tenho uma casa em condomínio, eu vou pagar aluguel pelo resto da vida, se referindo à taxa de condomínio. Mas o que acontece nos empreendimentos de hoje em dia é que eles têm um porte maior, né? Até por uma questão de preço do terreno, mas também pensando nessa questão do custo da taxa de condomínio. Então, no caso aqui do Terras de San Marino, a gente está falando de 527 lotes dentro do condomínio, mais 19 lotes na parte de fora, né? Então isso é interessante porque são 527 moradores dividindo essas despesas, esse custo. Então acaba ficando um valor mais baixo, um valor acessível, um valor que faz sentido, né, para as pessoas pagarem. A estimativa aqui no caso, né, do Terras de San Marino, se fosse hoje, seria uma taxa de condomínio em torno de R$ 350. É uma taxa que ela está compatível com empreendimentos do mesmo padrão, do mesmo porte que a gente tem na cidade. Então é um valor, né, que claro que não é barato, R$ 350, mas é um valor acessível, né? Quem mora aí em casa de rua, por exemplo, vai pagar o vigilante da rua, às vezes faz um seguro, né, para ficar com mais tranquilidade, e sem falar que não é, nesses R$ 350, não é somente a parte da segurança, mas ter acesso a toda a área de lazer também, né?
Então, se você for colocar na ponta do lápis aí os benefícios, um valor de 350, 400 reais que seja, é bem interessante, é um valor bem ok, faz sentido aí financeiramente também. Vamos falar um pouco agora sobre a loteadora, né, responsável aqui pelo Terras de San Marino. É uma sociedade, né, de duas empresas, o grupo Best Business e a Armig. São empresas aqui da cidade de Indaiatuba que já desenvolvem empreendimentos tanto aqui na cidade como em cidades vizinhas também. Eu estava dando uma olhada aqui no site deles agora, já consta, né, alguns empreendimentos que eles fizeram aqui em Elias Fausto e outras cidades da região. E a questão de alguns meses atrás, eles fizeram o lançamento aqui em Indaiatuba, lá do Jardim Hípica, onde era, né, a antiga hípica aqui da cidade de Indaiatuba, as margens ali da rodovia SP-75. É um empreendimento que já está em fase avançada de obras, inclusive já com asfalto, né, no empreendimento. Então é uma empresa sólida que conhece, né, ligada a pessoas bem influentes aqui da cidade de Indaiatuba, inclusive, pessoas que sabem o que estão fazendo, né, uma empresa sólida que sabe o que está fazendo, que tem condições de entregar exatamente o que promete, né. Mas mais do que isso, mais do que um histórico, a prefeitura aqui da cidade de Indaiatuba ela é bem criteriosa na aprovação dos empreendimentos e ela exige do empreendedor, da loteadora, que seja dado uma garantia real, né, de que vai concluir as obras, né, que ele tem capacidade e condições financeiras de concluir as obras. Essa garantia que a prefeitura exige pode ser a hipoteca de uma área, né, então se a loteadora tem um imóvel, uma área, por exemplo, ela deixa isso alienado à prefeitura, né, até a conclusão das obras, ou ela pode fazer um depósito, né, do valor lá na conta da prefeitura e como se fosse um calção, mas o que a maioria das empresas fazem hoje em dia é a contratação de um seguro junto a uma instituição financeira, né? E funciona como um seguro de carro, um seguro de casa que a gente tem no caso de um sinistro, que seja a não concretização do empreendimento, a não entrega do empreendimento, né? Se der tudo errado, a construtora não conseguir finalizar o empreendimento, a prefeitura aciona esse seguro e esse seguro tem, né, o valor suficiente para que a prefeitura conclua as obras. Então, no caso aqui do Terras de San Marino, eu estava dando uma olhada aqui no decreto municipal, o valor, né, que a prefeitura estimou para essas obras foi de 15.392.210 reais e 24 centavos. Então, a empreendedora, a loteadora, contratou uma carta fiança nesse valor de 15 milhões, o que dá uma garantia para todo mundo que está adquirindo um terreno aqui no Terras de San Marino, de que realmente vai receber, né, aquilo que está comprando, aquilo pelo qual está pagando. A cidade de Indaiatuba, a prefeitura já adota isso há muitos anos, então é por isso que aqui em Indaiatuba a gente não tem problema de empreendimento que inicia e não entrega, tá? Porque é tudo feito de uma maneira muito segura, né? Muito bem exigido, as exigências são altas por parte da prefeitura, então acaba selecionando bem os empreendedores que vão executar empreendimentos aqui na cidade, né? Então quem adquirir aqui no Terras de San Marino pode ficar tranquilo, é uma empresa sólida, uma empresa com estrutura, com condições, mas ainda que dê tudo errado, existe um seguro em favor da prefeitura para que as obras sejam finalizadas se porventura a loteadora não conseguir entregar. Sobre o prazo de entrega, o empreendimento ele foi lançado agora no comecinho de 2026 e o prazo contratual, né, que está no decreto de aprovação, é de 24 meses, 2 anos. Então, expectativa de entrega, começo de 2028. É um empreendimento aí que já está sendo, né, contratualmente colocado com um prazo aí mais curto do que os demais. Geralmente se coloca 36, 48 meses no contrato, com expectativa de entregar antes, mas no caso aqui do Terras de San Marino, o prazo contratual já é de 24 meses a partir do comecinho de 2026, então começo de 2028 aí já deve estar recebendo o empreendimento pronto para construir. A localização do Terras de San Marino não poderia ser melhor. Ele está na Avenida Manuel Rus Peres, essa que se tornou uma das principais avenidas aqui da cidade de Indaiatuba. Nessa região mais nova da cidade, sem dúvida, a avenida mais importante e uma das maiores também. Eu creio que ela só perca em extensão
para Engenheiro Fábio Roberto Barnabé, que é a avenida ali do Parque Ecológico, né? Mas essa é uma avenida bem grande que nasce inclusive no Parque Ecológico e vai finalizar lá para frente, né? E sabe Deus para onde vai futuramente com os novos empreendimentos. Mas o Terras de Samarino ele está numa localização estratégica, num ponto mais alto aqui dessa avenida e muito próximo a todo tipo de comércio. Então a gente vai estar mostrando para você aqui as facilidades, né, de quem morar no Terras de Samarino, vai ter tudo muito próximo de casa. Outra vantagem também é o fácil acesso tanto ao centro da cidade, e a gente está falando aí de carro, de moto, menos de 10 minutos você está no centro da cidade. Saindo aqui, né, para a minha direita, a rodovia SP-75. Então, para quem trabalha fora, para quem, né, trabalha em outras cidades, questão aí de 5 minutos você já está na avenida, na rodovia SP-75. E no Distrito Industrial também, né? Coisa de 6, 7 minutos aqui nesse sentido, já está no Distrito Industrial. Então, realmente é uma localização estratégica nesse empreendimento que consegue atender a necessidades aí de todo mundo em relação à localização. E não tem praticidade maior do que morar a 5 minutos aí de um comércio, de uma padaria, de uma farmácia, de uma sorveteria. E aqui, onde está a máquina trabalhando, é a entrada do Samarino. E ali, ó, coisa de 200 metros para frente, é um centro comercial com todos esses comércios. Vamos lá que eu vou te mostrar tudo que você vai ter pertinho da sua casa. Então são poucos passos e você já chega nesse ponto aqui da Avenida Manuel Rus Pérez, ó, onde está quase pronto esse posto, que é o maior posto da cidade. E dentro dele a padaria, Ora Pois Prime, uma padaria de grande porte. A Droga Raia, uma nova unidade. E na parte de cima, a Hype Fit, que vai ser uma das maiores academias da cidade. Já ela vai estar liberado. E do outro lado da avenida, um mercado mega preço e uma sorveteria também muito boa. E só mais uns 5 minutinhos de caminhada e olha que legal, você chega na nova unidade do Supermercado Pague Menos. Acabou de ser inaugurado agora no comecinho de 2026, um supermercado completo, com açougue, padaria e tudo que tem direito. E agora eu quero mostrar, principalmente para você que não é de Indaiatuba, que o Terras de Samarino ele também está muito próximo do nosso principal cartão postal aqui da cidade, que é o Parque Ecológico, que é um dos maiores parques, né? O maior parque em extensão linear do Brasil e é realmente um paraíso. Todo mundo que vem conhecer a cidade se encanta com o Parque Ecológico. E quem morar aqui no Terras de Samarino vai estar a menos de 3, 4 minutinhos de carro do Parque Ecológico. Vem cá que eu vou te mostrar. E se você gostou do Terras de Samarino, te faço o convite para vir conhecer pessoalmente comigo ou com algum corretor da minha equipe. Está aqui o nosso contato, o nosso telefone, o nosso QR Code, né? Entre em contato com a gente, nós atendemos todos os dias de segunda a segunda, inclusive sábado, domingo, feriado. Por ser um empreendimento, né, aberto, então a gente tem a flexibilidade de vir mostrar para o cliente no horário que for mais adequado. É raro, mas sempre acontece do cliente pedir para a gente vir no horário que já está até meio escuro, anoitecendo, sabe? E a gente tem essa liberdade, essa flexibilidade de atender. Se não é bem esse o empreendimento que você está procurando, entre em contato com a gente também, porque a gente trabalha com todos os lançamentos aqui da cidade de Indaiatuba e com alguns lançamentos em cidades vizinhas, como Salto e Cardeal, né? Então a gente tem hoje mais de 50 empreendimentos no nosso portfólio, entre terrenos, apartamentos e casas, e certamente temos uma opção aí que encaixa perfeitamente na sua necessidade. Entre em contato com a gente que a gente está à disposição para te dar toda essa consultoria, para te ajudar a encontrar o melhor negócio.
E se você está gostando desse conteúdo, se inscreva no nosso canal. A gente tem trazido vídeos, né, apresentando aí os principais empreendimentos da cidade de Indaiatuba. Se inscreva e compartilhe também, mande para aquele seu amigo, aquele seu parente que está querendo comprar algum imóvel aqui em Indaiatuba. A gente vai ter todo o prazer em estar atendendo você e quem você indicar também. Até mais!